Na última terça-feira, 7 de maio, a Comissão de Relações Exteriores do Congresso americano realizou a aguardada audiência sobre as alegações de censura no Brasil. E os desdobramentos foram explosivos. A audiência contou com a participação do jornalista americano Michael Shellenberg, que foi o responsável por divulgar os documentos que colocaram o ministro Moraes nessa turbulência. Teve a presença também do CEO do Rumble, Chris Pavlovski, que preferiu sair do Brasil a ter que censurar seus usuários, do jornalista brasileiro Paulo Figueiredo e do professor de estudos brasileiros Fábio de Sais Silva. Apesar da audiência de Elon Musk, a sessão trouxe à tona debates acalorados e revelações impactantes. E mais, após a audiência descobriu-se que uma nova lei está em andamento no Congresso americano. Essa lei pode impor sanções severas ao Brasil e a autoridades como Alexandre de Moraes por violações de direitos humanos. Quais são os detalhes dessa nova lei que pode punir autoridades brasileiras? O que foi revelado durante a audiência? E qual o verdadeiro interesse dos Estados Unidos no que vem acontecendo no Brasil? É isso que vamos mostrar logo depois da vinheta. Antes da gente apresentar os desdobramentos da audiência americana sobre a censura no Brasil, deixe eu pedir a sua ajuda. Nós estamos começando hoje a campanha para realizar nosso sonho de alcançar 1 milhão de inscritos. 95% das pessoas que assistem nosso canal não são inscritos. Então, se você é uma dessas pessoas que curte nosso conteúdo, mas não se inscreveu, se inscreva agora e nos ajude. Não custa nada para você. Mas pra gente é super importante. E desde já, muito obrigado. Se inscreveu e ativou as notificações? Então vamos para o conteúdo. No segundo vídeo dessa série, a gente avisou que dia 7 haveria uma audiência no Congresso americano sobre os casos de censura no Brasil. Pois bem, a informação estava correta. No dia 7, deputados republicanos, que é a direita americana, e deputados democratas, que representam a esquerda, se reuniram no Comitê de Relações Exteriores para sabatinar 4 testemunhas e entender o que de fato está acontecendo no Brasil. A audiência foi presidida pelo deputado de direita Christopher Smith, que abriu os trabalhos com uma forte declaração. Since late 2022, Brazilians have been subject to grave human rights violations committed by Brazilian officials on a vast scale. Documented right violations in Brazil include the political abuse of legal procedures to persecute political opposition, including jailing opposition figures on spurious charges, violations of freedom of speech and media freedom, including persecution of journalists, the silencing of opposition media, banning individuals from social media, thinly veiled censorship laws claiming to fight disinformation, and many violations of rule of law and judicial malfeasance. Em sua fala, ele ainda diz que a defesa da liberdade de expressão não se trata de uma disputa entre esquerda e direita, mas sim de um direito fundamental de todo cidadão. Ele chegou a dizer que discorda de Elon Musk em muitos aspectos, porém o agradece por sua firme oposição à censura. Ele ainda expressou preocupação de que o Brasil possa estar seguindo os rumos de Cuba. Entre as testemunhas, o canadense Chris Pavlovski, CEO da plataforma Rumble, foi o primeiro a dar o seu depoimento sobre a relação da plataforma com o judiciário brasileiro. Ele iniciou explicando que a Rumble foi fundada para proteger uma internet livre e aberta, acreditando que todos se beneficiam quando há um mercado diversificado de ideias e opiniões. Pavlovski destacou que a liberdade de expressão é tão importante que, além de ser a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, também é contemplada pelo artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Sobre o Brasil, Pavlovski relatou que, no início deste ano, recebeu solicitações do governo brasileiro para remover certas contas da plataforma Rumble. Segundo ele, as publicações não violavam os termos da plataforma, mas compartilhavam opiniões impopulares no Brasil naquela época. Em resposta, a Rumble decidiu não atender à solicitação do governo e optou por suspender o acesso à plataforma no Brasil, enquanto contestava a legalidade das ordens da Suprema Corte. Ele concluiu com uma declaração poderosa, abre aspas, hoje é a Rumble, ontem foi o X e amanhã pode ser o New York Times.
A plataforma não importa. O que importa é garantir o direito à liberdade de expressão. Fecha aspas. O segundo a receber a palavra foi Michael Schellenberg, o jornalista americano responsável pelo Twitter Files Brasil, que deu início a toda essa discussão. Durante seu depoimento, ele fez uma grave acusação. Schellenberger começou ressaltando como a liberdade de expressão é protegida pela Constituição dos Estados Unidos e complementou afirmando que hoje o Brasil não é mais uma democracia liberal, mas sim uma democracia iliberal, onde as pessoas têm medo de expressar suas opiniões por medo de punição. Ele revelou que agora está sendo investigado pela Polícia Federal e pelo Procurador-Geral do Brasil apenas por expor esses fatos. Em uma acusação bombástica, Schellenberger afirmou que as evidências sugerem que o Supremo Tribunal Federal, STF, e o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sob forte influência do ministro Alexandre de Moraes, estão interferindo diretamente nas eleições. Ele alegou que estão exigindo o bloqueio de jornalistas e políticos em todas as plataformas de mídia social, não apenas a remoção de conteúdos, mas o banimento total das redes sociais, muitas vezes sem direito a recurso. Segundo ele, a censura no Brasil é a pior que ele já viu em qualquer democracia ocidental. Schellenberger concluiu sua fala com um alerta. Abre aspas. A democracia do Brasil está em risco, apesar de suas fortes proteções constitucionais. O próximo a ter a palavra foi o jornalista brasileiro Paulo Figueiredo. Ele começou dizendo que é a prova viva das violações de direitos no Brasil. Paulo exaltou o legado de sua família, destacando o seu avô, João Figueiredo, que se tornou o 30º presidente do Brasil em 1979, com a tarefa de acabar com o regime militar. Ele relatou que, até o final de 2022, ano da última eleição presidencial, era comentarista político da Jovem Pan News, considerado o melhor programa do país no nicho. Paulo era um dos jornalistas políticos mais influentes do Brasil, mas em dezembro de 2022 teve suas contas nas redes sociais bloqueadas, seus ativos financeiros congelados e o seu passaporte brasileiro cancelado. Vale salientar que Paulo mora nos Estados Unidos desde 2016. Após os eventos de 8 de janeiro, a Jovem Pan News foi acusada de incentivar os atos e sofreu sanções, resultando na demissão de vários jornalistas, incluindo Paulo. Ele também mencionou os casos de outras figuras proeminentes como Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, Guilherme Fiuza, Nicolas Ferreira, Marcel Van Hatten, Gustavo Gayer, Monark e a ex-juíza Ludmila Grillo, que trouxe uma informação bombástica sobre a possível criação de uma nova lei que vai acertar em cheio o ministro Moraes. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Paulo ainda destacou as ações de Moraes e mencionou a visita do FBI ao TSE, reforçando a gravidade das interferências na liberdade de expressão no Brasil. Por fim, falou Fábio de Sá e Silva, que abordou mais os temas sobre o 8 de janeiro e a tentativa de golpe do ex-presidente Bolsonaro, que afirmou que essa narrativa que está havendo censura no Brasil é sem sentido. É importante frisar que Fábio foi a testemunha convidada pela esquerda. Um momento importante da audiência foi quando a republicana Maria Elvira Salazar teve o seu momento de fala e já iniciou com um discurso pesado. Unfortunately, while I was doing my research, I just came to the conclusion that now Brazil not only has a convicted felon for political corruption as president, Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the Chief Justice of the Supreme Court, called Alexandre de Moraes. Wow. Thank you. Durante o restante da sua fala, a deputada fez duras críticas a Alexandre de Moraes, inclusive mostrando a sua foto em determinado momento e perguntando para Schellenberger. So that's why. Thank you very much, Mr. Schellenberger, for being here with us. And I do want you to explain to us, why do you think that Elon Musk and Twitter is in the crosshairs of this gentleman? Vou deixar na descrição do vídeo o link para o vídeo da audiência na íntegra. Quem se interessar pode assistir depois.
A grande ausência dessa audiência foi Elon Musk. No entanto, é quase certeza que outras audiências sejam realizadas, trazendo novas revelações e mais figuras importantes para prestar esclarecimentos. É bem possível que outras plataformas de mídia social, como o Facebook de Mark Zuckerberg, também seja chamada para falar sobre as decisões totalitárias do Brasil e suas implicações na liberdade de expressão. Essa primeira audiência foi apenas um pequeno vislumbre do que está por vir. O Congresso americano ainda vai se aprofundar muito nesse assunto, investigando minuciosamente as alegações de censura e interferência nas eleições. Mas talvez a principal informação desse assunto não veio da audiência, ela surgiu alguns dias depois. Isso porque no dia 12 de maio, a ex-juíza Ludmila Grillo fez uma live comentando sobre a audiência e acabou revelando algo explosivo. Então depois a gente saiu da audiência, né, e a gente acabou indo ao gabinete do deputado Chris Smith. Tá? Então, só para vocês saberem, a audiência acaba, mas as pautas ali continuam, né? As pautas internas. E o fato é o seguinte, a gente já sabe, né, eu já sei inclusive o conteúdo, não posso ir além disso, não posso falar aqui, mas já há uma minuta do Brazil Human Rights Act. Já existe uma lei já minutada. Aí eu já não posso entrar em muitos detalhes, eu já li, mas não posso entrar em detalhes. Mas o fato é que existem algumas sanções, não apenas ao Estado brasileiro, mas para as pessoas, as autoridades. Tá bom, Moraes? As autoridades que contribuíram diretamente, direta ou indiretamente, para que essas violações de direitos humanos acontecessem. Então vai vir lei aí, tá? Vai vir lei aí contra o Brasil, estabelecendo sanções, e especificamente as autoridades que participaram disso. Essa informação caiu como uma bomba. Outras informações que foram surgindo depois dizem que uma das sanções impostas pela justiça americana será de cancelar o visto americano de Moraes, o que certamente desencadeará uma série de outras restrições. E as sanções não seriam impostas apenas a Moraes, mas a todos os envolvidos em tais casos de censura. Moraes, inclusive, tinha uma viagem marcada para Nova York, mas que acabou cancelando. Algumas pessoas ventilaram a possibilidade de Moraes estar receoso em perder o seu visto, informações que, obviamente, não foi confirmada e não passa de especulações. Mas você deve se perguntar, o que os Estados Unidos têm a ver com o que está acontecendo no Brasil? O que acontece é que, por se tratar de empresas americanas, eles têm obrigação de investigar o assunto para saber se tais empresas estão colaborando com a censura no Brasil. Obviamente que, para investigar as empresas, é preciso também investigar os envolvidos, como o Alexandre de Moraes, por exemplo. Isso não é porque eles são bonzinhos e querem nos ajudar. Obviamente, os americanos têm interesses por trás. A verdade é que o cerco está cada vez mais se fechando em torno de Alexandre de Moraes. Muitas pessoas falam que a melhor saída para ele é o impeachment. Apesar do assunto estar escalando cada vez mais e ganhando mais e mais destaque, ele está longe de acabar. Por isso, se quiser ficar sempre por dentro de tudo que ainda está por vir, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para sempre ser avisado quando sair vídeo novo. E não esqueça de deixar o like no vídeo. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa primeira audiência? Você acha que os Estados Unidos estão se metendo em um assunto que não é deles? Deixa pra gente nos comentários. Nós separamos esses 2 vídeos para você. Clique em um deles e nos vemos lá. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!